Fala pessoal, muito bem-vindos ao RDV na França. Se você planeja uma mudança aqui para a Europa, mas não tem ideia de qual é o custo de vida aqui, hoje nós vamos te mostrar os nossos gastos mensais morando aqui na França. Pessoal, lembrando, cada família tem um gasto próprio, porque cada família tem os seus próprios hábitos. Nós somos um casal sem filhos e a gente tem um pet, que é a Nala. Então, é uma referência para vocês terem uma ideia de quanto vocês vão gastar. Lembrando também que cada cidade é um custo. Se você for morar em Paris, é um custo bem mais elevado do que se você for morar numa cidade menor como a nossa, que é Metz. Uma cidade aí, tamanho médio. Não é nem um village, que é pequenininho, e também não é uma cidade grande como Paris e Lyon. Então a gente separou esse vídeo em três partes, três gastos macro, se a gente for falar assim. Primeiro são os gastos fixos, todo mês vai cair isso aqui na conta. Tem os gastos variáveis e depois a Juliana vai falar dos outros gastos. O gasto mais importante todo mês aqui que cai pra gente é o aluguel. A gente paga 753 euros por mês, inclui o aluguel, a água, entre aspas, o condomínio, que é a manutenção do elevador, a taxa do lixo, etc. Um apartamento que é muito bem localizado na nossa cidade, tem 48 metros quadrados e é um T2, né? Um T2. T2. É uma sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro e a gente tem uma cave, que é o... É como se fosse um porão, que a gente pode guardar as coisas lá. Isso. Então, 753 euros todo mês. É o nosso maior custo aqui mensal. A gente tem pesquisado na internet como que está o mercado imobiliário aqui na nossa cidade e ele está bem em alta. Então a gente não acha mais nada nesse padrão que a gente mora abaixo de 800 euros, entendeu? Mas também é de época. Você pode achar por 600, por 500, varia muito. Lembrando que nosso apartamento, a gente mora no centro da cidade e ele é todo mobiliado. Isso é importante. Isso vai ser assunto de um outro vídeo, na verdade, também, de como a gente conseguiu achar esse apartamento e todo o procedimento, desde o início da procura até a altura do contrato, como a gente fez. 2. O nosso segundo gasto maior na França, fixo, é o gás. Nosso apartamento ele tem o aquecimento e a água aquecidos por gás. Na França existem dois tipos de contrato. O primeiro é um contrato fixo, que você vai pagar todo mês o mesmo valor, e no final de um ano eles fazem o balanço de quanto você pagou e de quanto você gastou, e ou você é reembolsado ou você tem que pagar mais. A gente optou por essa opção porque é um valor fixo aí mensal que você consegue se organizar. Se fosse o contrato número 2, que é variável, no inverno, que você gasta muito mais aquecimento e água quente, você ia gastar aí bem mais. Vamos supor, o nosso custo fixo é de 43 euros. Em dezembro, a gente tem o acompanhamento do consumo. E em dezembro a gente gastou 120 euros, sendo que a gente paga 43. Então, se você for fazer as contas aí, a gente gastou 80 euros a mais do que a gente pagou. Então, esse 80 euros a mais vai somar com o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, até o fim do ano, e depois eles vão fazer o balanço completo. No verão, pode ser que a gente gaste menos de 43 euros. Daí vai compensar esse gasto maior em dezembro, em janeiro, que são os meses mais frios aqui. A gente já tem visto que de dezembro gastamos 120, em janeiro gastamos 90, e em fevereiro gastamos 70. Então tá baixando de acordo com a lógica, que a temperatura tá baixando também, então o aquecimento precisa de menos gás para converter aí a energia para aquecer a gente, certo? O terceiro gasto mais importante é a eletricidade, então a gente paga 40 euros e ela segue o mesmo princípio do gás. A gente tem um contrato que nós pagamos todo mês 40 euros e no final tem o balanço final. No ano passado, a gente foi reembolsado o valor de 65 euros porque a gente usou menos eletricidade do que a gente está gastando. Aqui em casa, além da eletricidade normal da casa, o que a gente tem de extra, assim, seria o fogão, que é placa elétrica, e a lave-seca. Então eu costumo lavar roupa e secar em casa umas 2 vezes por semana, mais ou menos, e a gente tá consumindo menos do que a gente tá gastando. E lembrando, pessoal, que a gente conhece, tem amigos aqui que tem o aquecimento elétrico. Então, o deles é o inverso, eles gastam mais eletricidade e menos gás. O nosso é o inverso, é mais gás e menos eletricidade. No atual contexto aí de conflito na Europa, acredito que o gás está bem mais caro que a eletricidade. Então, a gente está aí meio penalizado. O gás já teve um aumento já, mas não tem o que fazer, certo? Ou a gente muda, ou a gente fica e paga mais. O nosso quarto custo fixo é internet e TV. A gente paga R$15,99, a gente tem internet de fibra, né? Sim. A TV a gente não assiste muito, mas é como se fosse uma Sky, uma NET do Brasil. Tem 1000 canais, só que 900 é pago. Tem preguiça de ficar pesquisando os canais que... Enfim, a gente vê mais Netflix e streaming do que TV da França. Mas R$15,99 todo mês, durante um ano, e depois vai subir para R$19,99. O nosso quinto custo fixo é celular. Celular, internet móvel. Então a gente paga R$8,99 cada um. A gente tem um total de 100 GB por pessoa, SMS, ligação, tudo ilimitado. E ele funciona também na Europa toda. Então, qualquer lugar que a gente for, não tem custo a mais.
Porém, esse valor é um contrato. É um contrato fixo de 1 ano e após esse 1 ano o valor ele vai subir para 15,99. 15,99. Pessoal, o sexto item da nossa lista de custos fixos é um empréstimo que a gente fez para o calção aqui do apartamento. Vai fazer um vídeo específico sobre esse assunto mais para frente, porque são alguns benefícios que a França te dá na mudança de apartamento. E a gente utilizou, chama Action Logement, é um empréstimo a taxa 0% de juros, que a gente aí paga durante 24 meses, e a gente paga todo mês 48 euros. O último custo fixo nosso é o seguro do apartamento, algo aí obrigatório. A gente paga 10,57 por mês. Seguro contra incêndio, contra furto, contra catástrofes. É algo que o notário pediu e é algo normal aqui na França e todo mundo faz. É importante ter. Valor que vai variar aí entre 9 euros e 15 euros. Você pode colocar alguns itens a mais, mas a gente pegou aí um mais simplesinho, 10,57 por mês. Oitavo item, esse aqui o Mauro gosta. É academia. Então a gente paga R$ 29,99 por mês. A academia que a gente vai tem um plano que esse valor seria para uma pessoa, mas você, o titular, pode convidar alguém para te acompanhar. Então, no caso, o Mauro ele vai na academia e todo dia ele me convida. Eu tenho o QR Code lá. Eu convido, mas ela não vai. Faz só um mês que eu não vou, mas não foi. Ó, a gente tá pagando academia desde outubro. Ela foi um mês, a gente tá em fevereiro. Desde outubro ela não vai mais, só vou eu. Todo dia eu chamo ela. Ela fala, ai, tá frio, ai. Gente, mas tá muito frio e eu não gosto de academia, mas tá bom. Eu prometo que na primavera eu vou voltar. Tá chegando, tá chegando. E esse é um valor meio referência aqui na França pra academia. 30 euros até 40 euros, tá? É uma academia, é uma rede chamada Basic Fit. É uma rede holandesa. E tem, só na nossa cidade, tem 4 agências. Se você fosse pagar o plano individual, que você não pode convidar o amigo, seria, acho que 25 euros. Pouca diferença aí. O nono custo fixo é o passe de ônibus da Ju, que é 23 euros. Daí direito a ela viagem ilimitada durante o mês. Então, o custo fixo nosso, aí, somando os 9 itens, dá 981,53 euros. Tá? Isso aí é todo mês, não tem como escapar. E lembrando que carro, a empresa fornece um carro pra gente, então a gente não tem esse custo de combustível. Mas se você fosse ter um carro, você pode aí colocar na conta que para encher o tanque aí com diesel é 70 euros. Vai depender de quanto você vai rodar, vai ter também custo de manutenção, seguro e etc. Os custos variáveis, o número 1 é o mercado. Então aqui em casa, comendo em 2, a gente gasta mais ou menos 300 euros por mês. Como que é a nossa alimentação aqui em casa? A gente come bastante frutas, legumes, a gente não costuma comer muita porcaria assim. Quanto à proteína, a gente come mais frango e peixe do que carne vermelha. A gente praticamente não come carne vermelha aqui em casa, só quando a gente sai. Porque as experiências que a gente teve de comprar, a carne vermelha que ela é um pouco cara e a gente achou ela dura, não muito boa. Então a gente opta por não comer. Geralmente a gente come somente janta em casa, o Mauro ele almoça na empresa. Então, todo dia eu faço janta, eu como no almoço no dia seguinte e de fim de semana, sexta-feira, geralmente que a gente come alguma coisa de porcaria assim. Sábado a gente sai. E domingo a gente come em casa também. Então, basicamente isso de mercado. Incluindo aí também itens pro gato, itens de limpeza, cada comum, 300 euros por mês. E outra coisa importante é que quando a gente chegou aqui na França, foi em fevereiro de 2021, a gente ia... 22, perdão. A gente ia no mercado e a gente comprava tudo no mercado só. E acabava, se você for olhar hoje, era um dos mercados mais caros aqui da cidade. Hoje, depois da guerra, os preços subiram um pouco. A gente acaba indo em vários mercados buscando um melhor preço. Porque se a gente fosse no mercado que a gente ia antes, a gente não compra quase nada com o valor que a gente compra no outro mercado que tem um custo melhor. Mas isso aí em todos os países da Europa, eles estão passando por isso, o aumento aí absurdo do produtos, tá? A inflação tá galopante. Sim. Agora, o segundo item variável são os restaurantes. A gente tem aí por mês um custo médio de 190 euros. A gente sai o quê? Duas a 3 vezes na semana e não são saídas assim de comer entrada, prato principal, sobremesa, blá 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 blá. É normal, entendeu? 190 euros. Juntando aí mercado e restaurante, eu analisei aqui, todo mês a gente gasta 500 euros os dois juntos. Tem mês que gasta mais mercado, daí gasta menos restaurante, e tem mês que é o inverso, entendeu? Sempre se compensa. Então, comida, entre aspas, 500 euros por mês, eu e a Ju e a Nala. E a Nala. O terceiro item nosso variável é o vestuário. De tudo que a gente gastou aqui durante um ano, dividindo pelo período, a gente gastou em média 60 euros por mês. Não significa que todo mês a gente vai na loja comprar roupa, que ninguém faz isso. Mas tem meses aqui na França que as roupas têm muito desconto, que é janeiro e julho, que são os saldões deles.
Daí a gente aproveita também e compra aí bastante roupa de uma vez só. Mas em média, daria 60 euros por mês. Os casacos do Brasil, eles não servem pra cá. Vai passar frio com o casaco do Brasil. Então, você tem que pôr na sua conta, quando você for mudar, que você vai precisar comprar um bom casaco aqui pra você poder suportar o inverno. Então, são pequenas coisas que é bom você colocar na conta também. Agora, a que eu mais amo e o Mauro fica bravo. Itens de casa. Quando a gente alugou o apartamento, ele já é mobiliado. Então, o que a gente comprou de extra pro apartamento foi a televisão, coisas de cozinha, coisas básicas, assim, pra viver. Nosso apartamento já tinha prato, já tinha copo, já tinha panela, já tinha talheres. Foram coisinhas extras, assim, que a gente teve que investir. Tipo, tapete pro banheiro, toalha de banho, decoraçãozinha. E a gente teve um custo médio de 100 euros. Por mês? Por mês? Tudo isso. É. Então, assim, 100 euros por mês. Mas... Nossa, como a gente gastou 100 euros por mês? Eu digo. Cara, nos 3 primeiros meses, todo fim de semana a gente ia em loja de casa. E a Ju ia... comprava. Aqui em Mestre tem uma IKEA também, então... Mas deu uma estopada, né? Deu uma pausada. É aquilo, né? Quando você chega, você não tem nada de casa. Então, você tende a gastar mais no começo do que mais pro final. Tudo bem, a conta deu 100 euros por mês, mas eu não vejo nada de muito supérfluo que a gente comprou, assim. São tudo coisas essenciais que a gente acabou utilizando. E é um assunto para um outro vídeo que a gente vai fazer. É quanto você tem que trazer de dinheiro aqui para esses custos iniciais. É um pouquinho alto, mas uma vez só. Eu pus aqui também suplementação para academia, que é um negocinho mais ou menos caro aqui e dá em torno de 30 euros por mês. Whey aí, proteína e creatina. Bolado, tá? Né, gente? Outra coisa. Olha esse look. A franga Juliana, né? Franguinha. Bom, então, fechando aí os variáveis, custo 665 euros. Somando custos fixos, custos variáveis, temos 1.650 euros. Uma referência para vocês. Só que nós não gastamos 1.650 euros por mês. O nosso custo médio mensal é de 2.100 a 2.200 euros. E aonde que tá esses 400 euros e pouquinho aí que falta? E vai entrar o terceiro tópico, que são os gastos pontuais ou os imprevistos. Imprevisto número 1 que a gente teve aqui foi o nosso carro foi pro pátio. Teve uma maratona que passou aqui em frente de casa. O Mauro estacionou o carro na sexta-noite e foi pegar só na segunda-feira. E nesse meio tempo teve a maratona e o carro foi pro pátio. A gente só ficou sabendo na segunda-feira. E a gente teve que pagar 140 euros pra tirar ele de lá. É um imprevisto. É um imprevisto. Então é um dinheiro que você precisa ter, não só aqui na Europa, né? No Brasil você tem que ter uma reserva de emergência pra se acontecer alguma coisa você ter de onde tirar. Outro imprevisto é a parte médica, médico e remédio. O médico aqui na França e os remédios com receita, eles são reembolsados pelo governo. Mas você tem que pagar o médico na hora. E depois aí de 2 dias, eles te reembolsam. Então também é um dinheiro que você tem que ter aí esperto para caso aconteça alguma coisa. O valor aqui da consulta médica padrão são 25 euros por pessoa. Os remédios também com receita são reembolsados também após 48 horas. Lembrando que todos os remédios sem receita, negócio de dor de cabeça, um xarope, não é reembolsado e é um gasto também imprevisto aí que você tem que ter na carteira. Só fazendo parênteses nessa parte dos remédios, aqui no nosso departamento, o governo reembolsa 90% do valor que você gasta com o médico. Eu moro em Paris, por exemplo, o reembolso é de 70%. O que geralmente as pessoas fazem? Elas contratam um seguro à parte para reembolsar outros 30% que falta. No nosso caso, a empresa ela já tem o seguro para mim e para o Mauro, então a gente não paga. Mas talvez é um item que você pode adicionar na sua conta também. Chama Mutuelle, como o Ju vai escrever aqui. Para um outro gasto, para quem tem pet, é veterinário. A gente em um ano gastou 193 euros com a Nala de imprevistos. Imprevistos e gastos pontuais. Gastos pontuais são as vacinas. A gente deu a vacina para ela de raiva. E a vacina de gripe dos gatos aí que dá no Brasil também. Que é a V4, FIV e Felv no Brasil. Nessa mesma época, a Nala acabou ficando um pouco doente. Ela comeu alguma manteiga, alguma coisa que a gente deixou em cima da mesa e a gente não viu. E ela teve uma gastrite. Então a gente teve que dar 3 ou 4 remédios durante quase um mês pra ela. A gente deu um pouco, aí ela ainda não ficou boa, aí teve que dar mais remédio. Então no total, em 2022, a gente gastou 193 euros de veterinário com a Nala. Também um item importante aí, pessoal, um gasto pontual em relação aos vistos. Quando você chega na França, você tem que validar o seu visto na prefeitura. E é um valor aí de 200 euros por pessoa. E a gente já pediu para renovar o nosso visto, e aí vai ter que pagar de novo 200 euros. E se você atrasar, mais 180 euros.
Então aí são custos altos que você tem que ficar esperto aí pra não cair numa cilada. E o último item que a gente colocou aqui para gastos pontuais são compras aí maiores. São custos aí que não entram no valor mensal, mas que você paga. Sim, dependendo do apartamento que você escolher, às vezes você vai precisar investir numa geladeira, no fogão. São coisas básicas que você vai precisar ter. Geralmente as casas aqui já vêm equipadas com isso, mas sempre tem uma coisinha que é importante que você vai precisar investir um pouquinho mais de dinheiro nisso. Então é isso, pessoal. Um resumão aí. Os nossos 9 custos fixos aí totalizam 982 euros. Os nossos 5 custos variáveis, 665 euros. O que dá aí 1.645 euros por mês, sem tirar os gastos pontuais, os gastos imprevistos, que faz com que eu e Juliana e Nala gastamos em média por mês 2.200 euros. Lembrando que cada família vai ter um preço. São aí ideias para você se organizar. Lembrando que a gente aí não se priva de nada, a gente come tudo que a gente tem vontade, a gente sai onde a gente quer, e é isso aí, a gente não tá aqui numa mentalidade de juntar dinheiro a todo custo, e enfim, a gente vive uma vida boa, feliz, e esse é o nosso custo. É isso aí. Ponto final, né? Bom, espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a ter um norte por onde começar. Aqui nesse canal a gente vai compartilhar muito mais dicas que podem te ajudar, então se inscreve aqui no canal, ajuda a gente, deixa um like se você gostou dessas informações. E eu te espero toda terça e sexta-feira, meio-dia em ponto, que a gente tem vídeo novo por aqui, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Tchau! Tchau, até a próxima!